Então, vamos lá, pessoal. Aqui a gente vai falar, né, o que é posologia. Posologia é a forma de utilizar os medicamentos, né? Ou seja, como que vai utilizar esse medicamento, né? Como esse medicamento vai ser utilizado. Então, há número de vezes, né? A quantidade de vezes que vai se utilizar esse medicamento. Então, toda prescrição, ela tem que ter posologia. Obrigatoriamente aí o médico ele tem que colocar de quanto em quanto tempo, ou aí a quantidade de ml que o paciente vai ter que tomar, né, de determinado medicamento. Então, a posologia é qualquer forma aí de utilizar o medicamento, sendo o seu número de vezes a quantidade de medicamento a ser utilizado. Então, de 8 em 8 horas, 10 ml, de 12 em 12, 5 ml, um comprimido de 24 em 24, ou seja, é a quantidade aí de tempo que vai ser utilizado. Ah, vai ser utilizado por 7 dias, então tem que conter aí a quantidade de dias, né, que o paciente vai utilizar esse medicamento. Prescrição, né? Então, o que é prescrição? Prescrição é o ato de definir o medicamento que vai ser consumido, né, pelo paciente, com a respectiva dosagem e duração do tratamento, por meio da elaboração da receita médica. Então, prescrição, né? Prescrição pode ser de um dentista, de um farmacêutico, de um médico. Então, qualquer prescrição, ele é o ato aí de colocar no papel os medicamentos que um paciente, um determinado paciente, vai utilizar para uma patologia, né? Na prescrição, ela obrigatoriamente tem que conter nome do paciente, nome do medicamento, posologia desse medicamento, data, assinatura e carimbo do médico que está realizando essa prescrição, né? Então, nós vamos mais à frente identificar a prescrição. A gente vai perceber que nós temos prescrição que tem 2, 3 medicamentos, uma única prescrição, e tem algumas prescrições que não podem, que é apenas um medicamento por prescrição. O que é correlato, né? Correlatos são substância, produto, aparelho, cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e à proteção da saúde individual ou coletiva. Isso é muito importante. Por exemplo, aparelho de inalação, eu posso vender na drogaria? Sim, porque ele está ligado aí, né, à saúde do meu paciente. Teste de glicemia, eu posso realizar na drogaria? Posso, porque está realizado a área da saúde. Vender chinelo, eu posso na drogaria? Não, porque não está relacionado à saúde. Vender água, posso, porque a água está ligada à saúde. Vender cerveja, Coca-Cola, não posso, porque ela não está ligada à saúde. Gatorade, posso, porque está ligado à saúde. Então, tem algumas coisas que nós chamamos de correlatos, né? Que o correlato são substâncias ou produto ou aparelho que esteja ligado à defesa da vida e que podem ser vendidos em drogarias. E nós temos alguns outros aparelhos que não podem ser vendidos aí em drogaria, tá? O que é um antagonista, né? Antagonista é uma droga que reduz a ação da outra droga. Então, ou seja, ela vai ser contrária. Ela vai inativar, né, uma outra substância. Muito utilizado, por exemplo, um antagonista no caso da picada de uma cobra, né? Então, a gente tem o veneno e a gente tem um antagonista a esse veneno. Então, a gente tem um medicamento que ele é contrário, ele desfaz a ação lá do veneno. Todo medicamento possui um antagonista, né? Então, tem um outro medicamento ali que vai desfazer a ação desse medicamento no caso de superdosagem, né? Por exemplo, de medicamento, enfim, intoxicação, né? Por esse medicamento. Então, é utilizado esse antagonista. E os excipientes. O que é um excipiente? É uma substância farmacêutica que auxilia, né? Que do ponto de vista farmacológico, ela é inativa e permite que o princípio ativo tenha uma determinada forma farmacêutica. Então, o que é esse excipiente, pessoal? Excipiente auxilia o princípio ativo, porém não tem ação farmacológica.
Ou seja, quem tem ação farmacológica dentro do medicamento? O princípio ativo. O recipiente, ele tem ação farmacológica? Não, ele é inativo. Ele não possui ação farmacológica. Quem que tem que ter ação farmacológica no medicamento é o princípio ativo. O princípio ativo, o medicamento, ele não é formado só por princípio ativo. Então, por exemplo, eu tenho uma cápsula de paracetamol, 750 miligramas. Então, dentro de cada paracetamol, eu possuo 750 miligramas de princípio ativo lá de paracetamol. Fora os recipientes, que é, por exemplo, para ele não pegar uma umidade, por exemplo, para dar forma farmacêutica a ele. Então, eu vou ter recipientes que vão auxiliar aí o princípio ativo. Então, o medicamento ele não é feito somente por princípio ativo. Ele é feito por princípio ativo e recipientes que vai auxiliar, né, esse princípio ativo na ação dele. Porém, pessoal, o recipiente ele não tem ação farmacológica. Porém, ele pode ter um outro tipo de ação, como, por exemplo, de reação alérgica. Então, nós temos, por exemplo, algum recipiente que a base dele é açúcar. Pode ser dado para paciente que tem diabetes? Não. Então, tem alguns comprimidos que paciente que possui aí, diabetes não pode estar utilizando. Então, o paciente vai chegar na drogaria e vai falar assim: olha, Bruna, eu tenho diabetes, eu posso tomar esse medicamento? Onde eu vou olhar? No recipiente. Então, eu vou lá, vou olhar se nos recipientes utilizados para fazer o medicamento foi utilizado algum açúcar, né? Vou observar se foi usado algum açúcar. Remédio, que são os cuidados, né, que utilizamos para cura ou aliviar os sintomas das doenças, como banho morno, né, uma bolsa de água quente, uma massagem, um medicamento, uma reza, uma oração, uma sessão de psicoterapia, né, uma sessão de fisioterapia, ou seja, entre outras coisas, essas são, né, caracterizadas como remédio. Continuando, as especialidades farmacêuticas, pessoal, são produtos que vêm lá da indústria, né, com registro no Ministério da Saúde, e eles são divididos, né, os medicamentos em nome químico, nome genérico e nome comercial. Então, nome químico, nome genérico e nome comercial. Aqui eu trouxe para vocês o que é um nome químico, né? O nome químico é um nome dos elementos químicos que compõem a fórmula. Então, por exemplo, do paracetamol é o P-acetil aqui, né? Que é um nome muito diferente, né? Do paracetamol. Portanto, esse é o nome químico, é o nome das moléculas utilizadas, diferente do paracetamol. Então, para eles não colocar esse nome aqui comprido, eles foram lá e criaram, né, o nome do princípio ativo, que é o paracetamol. Então, nós temos o nome químico, que é o nome da molécula em si, e aí eles criaram, a partir desse nome químico, um nome pro princípio ativo, que é o paracetamol. E além disso, a gente tem um nome comercial em medicamentos referência, né? É um nome que o laboratório escolhe para um medicamento referência e para um medicamento similar. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho Tilenol, né? Tá vendo o nome dele aqui? Embaixo tem o nome do princípio ativo, que é paracetamol, né? Quantidade de miligrama dele, que é 500 miligramas. A quantidade de comprimido, né? Que tem nessa caixinha. Então, nós podemos observar que ele tem um nome comercial, ou seja, um apelo comercial, que é onde as empresas fazem a propaganda, né? Então, as propagandas lá de medicamento referência similar focam nesse nome comercial, né? Para desenvolver as suas propagandas. Todo medicamento referência ou similar, ele tem que vir embaixo com o nome do princípio ativo e a quantidade de miligrama que ele tem. Já aqui, esse aqui, pessoal, o Tiflém, ele é um medicamento similar.
Tá vendo que ele parece muito o nome do Tilenol, né? Porém, ele é Ultiflame, ele é um medicamento similar ao Tilenol. Mas mesmo assim, aqui embaixo, nós podemos observar, né, o nome do princípio ativo e também a quantidade de miligrama, né, que nós temos aqui dentro desse medicamento. Porém, é um medicamento similar, que também tem esse nome comercial para chamar atenção, para fazer divulgação desse nome, né? Fazer propaganda, enfim, para que as pessoas comprem esse medicamento. E eu tenho o nome genérico.